Está no ar mais um Fala Manjefest, muito especial. Desta semana a gente está encerrando uma semana especial com um podcast e hoje acho que é um podcast que todo mundo gostaria de ouvir, de assistir, de receber e de entender a opinião de um profissional, de uma profissão nova que chegou no mercado de casamentos, não só de casamentos, mas eu acho que todo o ramo corporativo, que tem uma função muito especial de colocar no ar aquilo que está acontecendo de imediato. Porque muita gente fica esperançoso para ver e eles têm a capacidade de jogar isso no ar. Então hoje eu estou recebendo um cara que está aqui no Rio de Janeiro com muita informação, trabalhando com uma equipe séria, maravilhosa, Matheus Azevedo. Seja bem-vindo ao Fala Manjefest. Meu Deus, que honra, hein? Palmas para você, meu amigo. Que honra estar aqui para dar voz a essa profissão que está surgindo aí. E é isso, vambora. Vamos falar de Storymaker. Storymaker. O assunto, né? Tem gente que me ligou e falou, cara, o que é Storymaker? Eu falei, calma aí que eu vou te explicar e tal. Esses dias o meu primo tava conversando, eu tive que mostrar pra ele. E ele viu a polêmica, mas ele não parou pra prestar atenção. Eu mostrei pra ele. Ele, cara, que legal. E ele amou a profissão. Ele adorou. É assim, eu posso dizer que eu me encontrei como Storymaker. Eu vou perguntar quanto tempo, né, assim, né? Porque é uma profissão muito nova, mas como surgiu pra você, como o Matheus Azevedo virou Storymaker? Então, eu já trabalho com marketing já há 7 anos. Então, eu sempre trabalhei como social media, que nada mais, nada menos que o Storymaker. Então, aí, como social media, eu tenho agência de marketing e eu cuidava de empresas. E aí, nessa de cuidar de empresas, eu fui atender uma cliente de uma determinada empresa, que era de móveis planejados. E aí, chegando na casa dessa cliente para poder fazer o conteúdo, que é nada mais nada menos que a Paula, da Celebre Sua História. E aí, fiz o conteúdo, ela me contratou para poder fazer vídeos para ela, como celebrante. E aí, dentro disso, eu me apaixonei pelo mercado e me encontrei. Eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar. Mas foi a Paulinha que jogou, falou assim, Matheus, existe uma profissão, tá precisando. Foi a Paulinha que me colocou, de fato, que abriu meus olhos. Porque eu fui, ela me contratou, tá? Ela me pagou. Eu fui, gravei, fiz tudo pra ela e ela... Amigo, cara, você já viu essa profissão? E aí eu peguei, eu falei, cara, não. E aí isso eu saí do carro dela, ela falou, implantou. E aí eu peguei, saí do carro dela, tá aí. Cara, no dia seguinte eu tinha evento com ela. Aí eu, Paulinha, aqui, perfil criado, logo, tudo, já tava pronto. Jogou. E aí foi aí que eu comecei e assim, tu deixar até aqui, meu agradecimento à Paulinha. Maravilhosa. Paula da Celebre Sua História, ela foi incrível, ela é incrível, se tornou uma irmã, né, porque... Sim, não tem nem palavras para agradecer tudo que ela já fez e que ela faz por mim até hoje. Eu vi você fazer uma postagem. Paula, um beijo para você. Eu mandei uma mensagem para ela. Ela falou assim, já tô mudando de roupa. Vai chegar o convite para você. Tá? É porque eu tenho que equilibrar os celebrantes. Agora em junho a gente tem a Lu Tenório. Um beijo. Maravilhosa. E aí acho que em julho vem a Ateliê do Sim. Porque senão eu vou chamar só celebrante. Senão vocês vão ficar com raiva de mim daqui a pouco. Fotógrafo, celebrante, cerimonialista, meu parceiro. Ele esquece. Fechou. E aí fechou. Então, é uma profissão, que sempre existiu nos bastidores, concorda? Porque um celebrante levava alguém, às vezes, para filmar. A cerimonialista tem alguém da equipe dela tinha com o telefone na mão. O próprio fotógrafo, o próprio vídeo, todo mundo... Olha, você já entrando em outra polêmica, cara. Não entrei na polêmica, mas eu acho que as pessoas tinham isso. E fazem. Sempre existiu. Né? Eu acho que quando formalizou a parada, e aí falou assim, agora tem um profissional capacitado que estudou para fazer isso. E se capacitou. Aí, quando profissionalizou a parada, meio que deu uma... Cara. Você concorda? Concordo. Fala, não. Concordo. Fica à vontade para discordar. Não, eu concordo. Sempre existiu, né? Sempre teve. Porque assim, qual é a nossa maneira hoje de mostrar o nosso trabalho? Precisa ter alguém para poder gravar e mostrar o quão capacitado você é. Hoje a nossa vitrine é o Instagram. Eu já fui sou ainda, né? Porque eu ainda trabalho como social media. Mas eu entendo que se você não tem uma boa vitrine para fazer o seu marketing, não tem como você evoluir na sua carreira hoje, que é digital.
A maior parte da nossa vida a gente passa no digital. E aí, identificando isso, todo profissional acabava levando, vou levar uma pessoa comigo para gravar. A pessoa não tinha conhecimento, não tinha, como é que eu vou dizer? Nenhum tipo de curso, não era um profissional da área, mas sabia pegar um celular e gravar. Só que ser storymaker não é apenas pegar um celular e gravar. Então, existe muita coisa, existe um posicionamento, existe você entender até onde você pode ir, até onde você pode chegar. E aí, eu brinquei com a questão da polêmica, porque isso é falado muito no grupo do Storymaker. Que muita gente, teve um casamento aí de uma famosa que tinha a imprensa inteira e mais um Storymaker para cada fornecedor. O Storymaker contratado por essa famosa, ele não conseguiu fazer o material dele. E aí? Então, assim, é complicado. Sim, eu vou falar por mim. Como celebrante, eu acho que a Paula deve ter passado por isso também. A gente, quando nós começamos, eu vou falar por mim. Quando eu comecei, cara, eu não recebia material de fotógrafo e videomaker. Uma, porque eu não tinha... Ninguém me conhecia no mercado. Tava iniciando. Como eu iria ter material para a noiva saber se eu era um bom ou não celebrante? E a noiva fala assim, mas tem algum vídeo seu? O que você fala pra noiva? A noiva não mandou, mas a noiva não vai te mandar, ela não tem obrigação de mandar pra você. E aí, E aí eu levava alguém, acredito que a maioria dos celebrantes levou alguém. Eu deixava no cantinho e falava assim, filma, aquele vídeo ruim, cara. Do canto, assim, sabe? Porque era uma pessoa que você levava que não era um profissional. Sim. E a pessoa não tinha culpa, tá ali quebrando um galho pra você. É o que a gente tinha. E hoje eu acho que isso... Nossa, facilitou demais a vida de todos os profissionais. De todo mundo. Mas foi o que eu falei, acho que sempre existiu. O problema foi quando formalizou. Isso, sim. Então essa é a questão. Eu vou entrar na questão profissional da sua profissão de fato, mas eu queria saber quem é o Matheus Azevedo. Acho que todo mundo gostaria de saber. Cara, né? vamos lá. De onde você é, cria de onde, filho de quem. Dá um pouquinho aí, dá um rolê pra sua galera. Acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? De saber. Cara, eu tenho uma história um pouquinho engraçada, porque eu surgi, de fato, como storymaker depois de, basicamente, entrar numa crise mesmo de depressão. Então, vamos lá. Matheus Azevedo, filho de Débora e Gil, os amores da minha vida, assim, são tudo. Minha família é tudo pra mim. Um beijo, mãe, um beijo, pai. Se eu tô aqui é por vocês. Casado com Bianca Azevedo, minha maravilhosa, digníssima dama. E tenho 2 filhos, Maria Júlia e Miguel. Então, eu entrei, né? Eu comecei nessa área. Tudo que eu fiz, eu sou cria de Nova Iguaçu, New Iguaçu. Qual bairro? Qual bairro? Bairro Califórnia. Califórnia, sou de Rancho Novo. Aí, um do lado do outro, viu, né? Então, assim, cresci ali, mas eu sempre amei essa área de cá. Da Barra, Recreio e tal. E a primeira oportunidade que eu tive, eu vim pra cá. Então, hoje eu resido no Recreio. E, cara, eu sou apaixonado por isso aqui. Quando na minha carreira profissional, eu sempre estudei e fiz coisas relacionadas à indústria, a trabalhar nessa área. Nunca foi meu foco, se eu falar pra você, eu estaria mentindo. Nunca foi meu foco, de fato, ir pra área de marketing, publicidade, propaganda, social media, enfim, nunca foi. Fiz um técnico voltado para a área de mecatrônica, nada a ver com nada. Cheguei a trabalhar na área, fui para uma empresa que era a empresa que eu, cara, tinha no meu coração, sempre sonhado. E dentro disso eu conheci uma pessoa, uma amiga, que já era da área de marketing, a Lia Renault, que trabalha com isso. E ela me apresentou esse mundo do marketing. E aí, quando eu cheguei nesse mundo, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E aí, comecei a estudar, comecei a fazer muito curso, porque a galera acha que não, vou lá, é um postzinho e vambora. Não é, cara. Você precisa de muito conhecimento. Então, assim, essa luz, a Lia, ela abriu a porta da agência dela para eu poder aprender. E eu sempre tive essa vontade de aprender. E quando eu me vi ali dentro, eu comecei a estudar muito. E aí, quando eu fui desligado dessa empresa, a maneira que eu encontrei de não... Cara, foi a empresa que eu fiz tudo. Técnico, entrei numa faculdade para estar lá. E aí, quando eu me vi fora dessa empresa, eu falei, cara, meu mundo deu ruim.
E aí eu peguei e comecei a estudar. Estudei muito e comecei a focar só em atender empresas. Então foi aí que eu surgi. Então, basicamente, eu comecei a trabalhar com empresas. E aí, dentro disso, abri minha agência de marketing, que é a Azevedo Boys. Só que aí, quando eu conheci o mundo de casamentos, né, meu amigo? Já era. A Azevedo Boys... O imã puxou, assim. a Azevedo Boys existe sim, né? Mas hoje eu seleciono as empresas na qual eu quero trabalhar. Justamente por conta da equipe que existe hoje comigo, a demanda que a gente já tem. Então, assim, a gente faz de fato essa seleção porque eu estou me dedicando inteiramente ao casamento. Bacana, perfeito. Agora vamos lá. Qual a importância do Storymaker no dia do casamento? Cara, isso aí é fundamental. Porque, assim, o Storymaker é o que eu sempre falo com as minhas noivas, né? A noiva chega pra mim e eu trato, de fato, como uma única pessoa. Então, meu atendimento, eu atendo ela, jogo a bola pra ela. Quando depende da resposta dela, eu vou atender outra noiva. Mesmo que isso demore no meu atendimento. A noiva, pra mim, é prioridade. Então, assim, a importância do Storymaker num casamento, cara, é, de fato, a noiva, ela ter ali visão de momentos. Cara, num casamento acontece muita coisa. Muita coisa. E a noiva é a última a ver. E às vezes nem vê. Então eu já comecei a trazer essa realidade pra noiva de que é o ao vivo no casamento. Então antes da noiva entrar na cerimônia, ela assiste o casamento dela com todo mundo entrando na cerimônia. E aí ela consegue ver todo aquele processo, né, do sonho dela se tornando realidade. Pô, a noiva normalmente passa 1 ano planejando um casamento. Então, assim, o Storymaker, ele vem com a função, de fato, de trazer a memória da noiva aqueles momentos. Aqueles pequenos momentos que ela, planejou cada detalhe, o Storymaker vem e mostra pra ela que aquilo ali se tornou realidade. Então, na minha cabeça, é, de fato, trazer um sonho à realidade. Essa é a função do Storymaker. Bacana. Porque também as pessoas, acredito... Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vocês, assim, no dia, vocês entregam que tipo de material para noiva? Na hora? Como que é isso? Acho que rola muito essas perguntas, não rola? Rola sim. Porque, assim, por ser uma profissão nova, a galera ainda não entende como funciona. Porque a galera acha que é stories. Isso. E não é. Não é. Porque, assim, por mais que seja Storymaker, o nome Storymaker é contar uma história. A galera acha que é postar história, já vai ao contrário. Não, se você traduzir a palavra, é contar história. E aí, nessa de contar história, você monta, de fato, um cenário daquela história. Então, hoje eu faço... eu pego os pontos principais, que é papelaria e decoração, cerimônia, make-off da noiva, make-off do noivo e festa. Então, eu faço um compilado desses momentos, detalhes, cara, detalhes em excesso mesmo. Então, assim, às vezes coisas que passam despercebido por uma noiva. Como que tava a decoração em tal ponto? Ela vai ver no meu vídeo, entendeu? Então, eu faço, sim, esses momentos, entrego em tempo real. Então, assim, quando a noiva entra no altar... Óbvio, quando ela quer, que a gente precisa saber respeitar isso. Tem noiva que quer os serviços de Storymaker, mas não quer postar nada. Isso aí tá tudo bem. É uma noiva mais reservada. Eu tenho diversos contratos de noiva chegar pra mim e falar: Matheus, obrigado por me entender. Eu quero ter, sim, esse registro, mas eu não quero postar nada. Tá tudo bem? E aí, você tem que ter esse filtro. Mas no natural a noiva chegou no altar... Você solta o vídeo do making off dela. E é o que eu faço, entregando meu ouro aqui. De fato, eu faço isso. Porque a galera que tá ali no casamento dela já viu ela pronta. Como ela tá, entendeu? Então, ali eu solto. Quando a cerimônia encerra, que aí vai pra festa, eu solto a cerimônia. E aí eu começo a soltar os processos. No final disso tudo, 24 horas depois, isso tudo em tempo real. Esses 6 pontos em tempo real. No final disso tudo, 24 horas depois, no caso, né, eu entrego um compilado de tudo que rolou no casamento dela. Então, eu faço uma junção de todos os momentos, desde o make-off até o final da festa, como que eles curtiram e tal, enfim, e entrego pra noiva.
Eu tive uma noiva que ela chegou pra mim, Matheus, eu quero muito, e eu quero viver o meu casamento, mas eu quero ter esse registro. Cara, essa noiva tem um carinho especial, que é a Mi, e ela literalmente não saiu da pista de dança. Cara, ela grávida, ela está grávida, tinha 30 meses. Ela ficou 4 horas na pista de dança. Caraca. E eu entreguei pra ela 40 vídeos. Nossa. Porque, assim, eles viveram o casamento deles. Então, eu não tinha como não entregar conteúdo pra eles. Entende? Eu vejo assim também a importância do seu trabalho, do trabalho do Storymaker, como alguém que, assim, que é o olhar dos noivos na festa de casamento. Porque os noivos, eles não têm, às vezes, o tempo necessário para poder ver, olhar, entender. A noiva ainda assiste a decoração antes, né? Geralmente a decoradora leva ela no salão. Tô falando não são todos. Tá, não precisa dedurar. Mas certo, e aí você tá ali registrando isso e ela quer ver, né? Ela quer ver. E aí eu agora queria que a gente entrar nesse ponto. Porque o videomaker, ele registra. Isso. Também. Então, todo mundo tem a sua importância. Aí eu queria que você explicasse isso pra galera entender que o Storymaker não é o videomaker. Não, gente, não tem como. E não tá roubando a cena do videomaker. Não, nunca. Assim, graças a Deus, até hoje eu trabalhei com pessoas incríveis, que assim, de fato, a função principal ali de um fotógrafo, de um videomaker, é fazer com que o sonho da noiva se torne real. Essa é a função principal de toda a equipe, né? Então, tendo essa preocupação na equipe, precisa ter uma conversa e um alinhamento. E aí, eu acho que é até um assunto que a gente vai pautar daqui a pouco, né? Essa questão, mas fotógrafo, ele vai eternizar os momentos em formato de álbum, né? Então, assim, a noiva, ela vai ter acesso àquele álbum ali e vai reviver os momentos dela através de foto. O filmmaker, ou o videomaker, ele vai trazer à tona, né, eternizar os momentos com um compilado de tudo que aconteceu no casamento dela. Então, assim, óbvio que vai depender de contrato, enfim, isso aí já é uma coisa mais burocrática, mas no natural, a noiva ela vai pegar mais na íntegra tudo o que aconteceu no casamento dela. E ela vai ter aquilo ali eternizado para ela sentar, é o que eu sempre falo para minhas noivas, para ela sentar com a família dela e assistir numa televisão, aquele filme cinematográfico de casamento que um filmmaker faz maravilhosamente bem. E o Storymaker, ele vem com uma proposta totalmente diferente. A proposta do Storymaker é criar momentos, é contar história de momentos. Então, por isso, os vídeos mais curtos, porém mais detalhados. Então, tem noivas que chegam pra mim e falam, Matheus, eu quero que você faça um vídeo na íntegra. Aí eu direciono ela para algum colega meu, que é filmmaker, enfim, para que ele atenda ela, porque ele vai conseguir trazer aquilo ali de uma forma 1000 vezes melhor do que um Storymaker. O Storymaker, a função principal dele é contar histórias do momento. Então eu vou criar um momento ali, às vezes a noiva, porque você falou, a noiva ela tem a oportunidade de ver uma decoração. Beleza. Mas ela não consegue ver os detalhes da decoração. Não. A noiva, ela fica assim, cara, é sonho. Eu vou sempre bater nessa tecla. Realização de sonho. O sonho dela, ela tá ali, vendo. Mas vai ficar só na memória? Ela vai conseguir captar aquilo ali nas memórias? Perfeito. Não vai. E como é que você trabalha no dia, assim, com uma parceria com a equipe de filmagem, vídeo? Como é que o Matheus se posiciona? Cara, eu tenho a maior preocupação do mundo quanto a isso. Eu vi, então, eu sei como você trabalha. Então eu acho que é legal você falar para que as pessoas possam saber como você se posiciona. Eu tenho muita preocupação com isso, porque eu acho que se houver um alinhamento, uma conversa, um diálogo em qualquer relação, isso torna diferente. Então, eu hoje, quando casamento tá próximo, eu entro em contato com a equipe de filmagem, fotografia, cerimonial também, me apresentando, dizendo minha função, falando que eu vou estar no dia do evento tal. Chegando no evento, eu converso com toda a equipe,
tá? Para poder alinhar com eles até onde eu posso ir, se tem alguma coisa que eles gostariam ou não que não aparecesse. Eu faço os bastidores, então assim, no momento que um fotógrafo ou um filmmaker tá fazendo conteúdo da noiva, eu não pego somente a noiva com outro olhar meu, mas eu pego também o profissional que tá ali. Então assim, eu tenho essa preocupação, porque o Storymaker, ele pega tudo, inclusive bastidores. Eu trabalho dessa forma. Então, dentro dessa minha preocupação, né, eu sempre tento estar ali, do ladinho do filmmaker, do fotógrafo, pegando com uma outra visão, com outro olhar, mas tudo dentro do permitido e do alinhado com toda a equipe, entendeu? Para que seja tanto confortável para a gente que está ali trabalhando no dia, quanto para a noiva. Claro. Entendeu? Então, assim, a nossa preocupação maior é a noiva. E de fato, graças a Deus, sempre deu muito certo. Eu tenho hoje profissionais incríveis, amigos que se tornaram, né? Que hoje me indicam para eu trabalhar junto. Eu já trabalhei até com uma equipe de um cara grandão aí. Uhum. E a equipe dele, cara, eu fiquei com uma atenção, assim, gigante. Porque a gente sabe... Você foi cobrir a equipe ou foi cobrir... Fui cobrir a noiva. A noiva. E aí, só que eu fiquei com uma atenção gigante, porque a gente sabe que, cara, um erro no casamento pode estragar um vídeo de um filmmaker. Uhum. Eu tô em um grupo de storymaker, cara, que eu vejo cada coisa bizarra. Por quê? A pessoa ainda não tem noção de posicionamento. Então, eu fico extremamente preocupado de atrapalhar alguém. Eu tenho a maior cautela do mundo quanto a isso. E aí eu trabalhei com essa equipe, eu saí com uma dor insuportável no pescoço, de tanta tensão. Mas, graças a Deus, essa equipe hoje me indica. Porque viu o seu posicionamento. Exato. Como profissional, não, né, no dia ali. Bacana. E quando as noivas chegam pra você, elas como que elas chegam? Elas têm esse medo, assim, de contratar você e falar assim, Matheus, mas eu não queria que você atrapalhasse a minha equipe. Acontece isso? Cara, acontece e aconteceu mais depois da polêmica que rolou aí nesse mundo. Você falou que foi prejudicado. Fui. Eu perdi 4 contratos por conta desse fuzuê todo que rolou. Porque saiu o vídeo, né, que eu concordo em gênero, número e grau, tá? Deixando claro isso. Com o que foi falado, porque é o que a gente está batendo aqui na tecla. Precisa ter um posicionamento. Uhum. Então, muita galera não tem. Eu vi situações de pessoas pararem atrás do beijo, na saída. Se um celebrante que tá ali, você vai me dizer, pautado isso, na hora do beijo ele sai, por que o Storymaker vai se enfiar atrás do beijo? Fala pra mim. Doideira, né? Então, assim, eu tive eu fui prejudicado dessa forma. Isso me entristeceu muito. Confesso pra você que eu fiquei bem abalado, porque uma deixou de fechar e outras 3 cancelaram ao ponto de eu ter que devolver o dinheiro. Nossa, que prejuízo. Então, assim... E aí, muita gente que não tem essa cabeça de chegar, conversar, olha, Matheus, eu não quero que ultrapasse aqui, que faça assim, que faça assado, ou que na cerimônia ali no altar, poxa, eu vou ter uma câmera pro casal, outra pro celebrante, então assim, tenta não circular, sabe, a conversa. Uhum. Muita gente não tem esse posicionamento e aí prefere falar, não quero. Caramba. E aí eu acho que esse tipo de pessoa, ele não tá preocupado com a noiva. Isso é triste. Porque aí deixa de você ter uma preocupação na realização de um sonho da noiva. Você passa a ter somente uma preocupação com o teu material, com o teu bolso, enfim. Então, assim, isso é preocupante. Isso é preocupante. Quando a noiva chega pra mim, no natural, ela chega querendo o meu trabalho mesmo, porque ela entende a diferença. Mas tem algumas que não entendem, tá tudo bem. E eu sempre pergunto, posso te gravar um áudio? Porque aí eu consigo explicar para ela detalhado qual é a minha função ali. Minha função é trabalhar junto com a equipe. Não é competir com a equipe, entende? Não entregar um material melhor. Não. E nem vai. Nunca vai ser. No sentido assim de
Porque eu sempre falo, nós somos todos iguais ali no dia, Sim. né? O fotógrafo vai entregar um material maravilhoso, o videomaker, você vai entregar, o celebrante cerimonial. A gente vai entregar qual é a nossa ferramenta? O que a gente sabe. Sim. Todo mundo quer entregar o melhor, né? Cara, assim, eu já trabalhei em casamentos, inclusive esse da Milane. Cara, que a equipe tava ali totalmente focada para poder cuidar da noiva. E isso para mim é sensacional. O mundo do casamento, eu me identifiquei por isso, porque você é um excesso de zelo e cuidado com o casal. Cuidado é enorme, absurdo. Então assim, você tá ali na realização do sonho de alguém, você tá... Você, de fato, você passa o dia com o casal. Uhum. Então, você passa o dia com o casal, cara, você tem que tornar aquilo ali confortável. Você vê o sonho sendo montado até chegar a hora e depois, quando finaliza? Ó, teve uma noiva que ela chegou pra mim e ela falou assim, Matheus, eu queria saber se você poderia me ajudar, porque eu quero fazer o meu pré. E aí, o meu filmmaker, ele só faz em um local, mas eu tenho um sonho de fazer num teatro também. Eu quero fazer na praia, mas eu também quero ter vídeos do teatro. Você consegue me ajudar? Cara, ela falou que ela tinha um sonho. Uhum. Então, eu peguei e falei, não, vambora, já tô com roupa de ir. Ah, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? A gente resolve no caminho. E aí, cara, ela tá toda empenhada e assim, a gente vai fazer um conteúdo maneiríssimo. Eu já montei toda a estrutura da história pra ela, do que a gente vai contar dentro desse teatro. E é tipo aquele save the date. Uhum. Então, cara, vai ficar maneiríssimo. Mas ela chegou pra mim com um problema. Eu trouxe pra ela a solução. Bacana. Legal. Então, assim, é essa preocupação que a gente precisa ter. Em tornar o dia da noiva único, entendeu? Top. Conta pra gente como é o seu planejamento no dia do casamento. Que horas você chega, como é que funciona, seu posicionamento, se você vai até os noivos, fotografia, como que é isso? Que hora que você vai embora? Que eu acho legal as pessoas saberem que você não chega lá, grava os stories. Quanto tempo tu fica em pé? Conta pra gente. 8 horas no mínimo. No mínimo, porque assim, eu chego normalmente um pouquinho antes da equipe de fotografia e filmagem, ou até mesmo junto com a equipe. Uhum. Então eu sempre tento alinhar, porque a noiva ela tem o processo dela, o momento dela. Então ela tá ali no make-off e tal. Então quando ela tá pronta, é a hora que a galera de fotografia e filmagem chega e eu me programo para poder chegar junto. E nisso... Antes de qualquer coisa, eu me apresento para casa, me apresento para o cerimonial, converso com a equipe de filmagem, porque às vezes pode ter algum direcionamento, alguma coisa específica que a filmagem quer fazer com a noiva e que é único do vídeo dele. Ele montou uma estrutura, ele montou um layout para aquilo ali e o filmmaker quer ter aquilo somente no vídeo dele. Então eu faço todo esse elemento antes para não ter nenhum tipo de problema. E aí me apresento pra noiva, dou todo o suporte ali pra ela, ajudo no que for necessário. Já aconteceu de casamento, a noiva tá desesperada. Não, mas cadê meu champanhe? Eu quero meu champanhe na hora da filmagem. Que ela queria ter aquele momento ali pra estourar o champanhe e tal, com as madrinhas. E infelizmente o cerimonial tava resolvendo outra coisa. Eu peguei e fui lá catar o champanhe dela, porque ela queria o champanhe no vídeo. E então assim... Tudo que eu faço, né, dentro dessas, no mínimo, 8 horas, porque eu chego junto com a fotografia e filmagem, a gente fica até o final do casamento. Então, nisso, até o final do casamento, o casamento normalmente tem 7 horas. Então, assim, cara, você fica ali, normalmente eu fico até o final. Até as últimas horinhas, porque assim, a gente precisa entender também o que vai ter conteúdo. O cerimonial, ele sempre manda pra gente cronograma do casamento. Então eu sei tudo que vai ter no casamento. Se eu tenho uma atração nos 30 minutos finais da festa e o meu horário vamos supor, já não cobriria aquela atração, o que me custa eu ficar um pouco mais? Entendi. Então, assim, é momentos. Story Maker é momentos. Então eu não posso simplesmente esquecer esse momento. Entendeu? Perfeito. Então, por isso que eu sempre chego junto
com fotografia e filmagem e saio no finalzinho quando eu vejo que, beleza, o casamento já deu por encerrado. Falo com os noivos, me despeço deles, normalmente entrego alguma lembrancinha que é algo meu, que eu deixo pra eles ali e vou embora. Entendeu? Porque a gente entende que não vai ser gerado mais conteúdo ali, entendeu? Bacana. E como é a sua realização, meu amigo? Como você se sente quando você entrega o material e a noiva te dá o feedback e fala assim, Matheus, muito obrigado, eu não tenho essa lembrança, eu não ia assistir isso. Já teve alguma história que te marcou? Queria que você falasse pra gente. Cara, assim, eu costumo dizer que cada casamento é único, né? E nessa de cada casamento ser único, eu já tive noivas de me mandarem um áudio de 2 minutos chorando e agradecendo por ter tido acesso àquele vídeo. E aí não é... Matheus, você entregou um vídeo primeiro que um filmmaker? Talvez não. Filmmaker hoje tem um monte de colegas meus que entregam pra noiva, às vezes até na hora do casamento. Só que eu consegui, de certa forma, realizar o sonho dela com uma proposta diferente. Então, assim, eu tive essa noiva que, pra mim, foi sensacional, que ela falou pra mim, Matheus, eu não tenho explicação pra descrever o quanto eu tô realizada ao ver esse vídeo. Bacana. Então, assim, pra mim, aquilo ali foi melhor do que qualquer valor, sabe? Porque, de fato... realização de sonho. Você tá ali num dia especial de uma pessoa, ela confiou em você, tá? Ela confiou. Igual teve uma que falou pra mim, cara, eu não sei porquê, mas a gente deu match. Rolou. Então, cara, porque assim, você precisa ter química com aquela noiva, você precisa ter entrega, ela precisa se sentir importante na sua vida. Então, tenho muito essa preocupação, sabe? Então, cada noiva eu tenho uma história específica. De momentos que, de fato, as noivas chegaram e falaram, cara, muito obrigado por isso. E assim, eu me sinto tão, sabe, com um coração tão grato por conseguir realizar esse sonho, sabe? De fazer uma entrega, de ela ter confiado, eu ter conseguido superar a expectativa dela. Bacana. Encontrou o seu lugarzinho no universo. Encontrei, de casamentos. Cara. Me sinto hoje realizado, de fato. Bacana, né? Que é um mundo, né, de muitas novidades, muitas informações e a pressão é enorme. Nossa. Né? Que às vezes nos cobram bastante, que como nós não podemos errar, mas nós erramos. Exato. Né? Nós vamos errar. Porque assim, cara, cada segundo num casamento assim, é surreal. Às vezes você perde um time, cara, acabou. Não volta. Não tem como você voltar. E aí? Você se colocou, se posicionou num local errado. Como é que você faz pra pagar aquilo ali? Então, assim, isso é extremamente preocupante. Eu fico, principalmente na cerimônia, o tempo inteiro olhando pra onde tá a equipe de filmagem. Onde é que eles estão? Se eu não tô junto com eles, eu tô sempre me comunicando com eles. Por quê? Através de um olhar, a gente consegue se comunicar. Sim. Então, nesse segundo, cara, me posicionei mal. Ou ele quer pegar um ângulo mais aberto, um ângulo mais fechado, e eu tô, de certa forma, atrapalhando de alguma forma. Claro. Eu pego e... Opa, já dou uma esquivada, entendeu? E isso, graças a Deus, soluciona muito. E como funciona essa procura para você, assim, de atendimento? A noiva chega até você e fala assim, Matheus, eu queria contratar você para ser o storymaker do meu casamento. Aí como é que o Matheus, como é que faz? Cara, essa procura, assim, é sensacional, porque eu tenho tanto... Hoje, eu sou o storymaker oficial da Celebre Sua História, então as noivas... Não, acabou o podcast. Acabou o podcast. O cara tá fazendo propaganda da Paula aqui, pô. Não é propaganda. Mentira, da Paulinha. Paulinha é o amor da minha vida. Um beijo. Mas as noivas chegam pra gente, pra mim, né? Porque ela direciona e aí pergunta sobre. Mas também tem vários outros profissionais que me indicam, porque conhecem o meu trabalho, sabe da seriedade, sabe como eu me posiciono. Então, assim, elas chegam. Quando elas chegam a mim, eu sempre tento entender de onde ela veio. No Instagram, ela já vem direcionada.
com aquela mensagenzinha já direcionada. Mas quando não vem, eu já sei que veio de alguém e isso é importante pra mim. Por quê? Claro que você... O profissional, quando ele me indica, eu ou presenteio o profissional ou presenteio a noiva. E no normal, o profissional sempre pede pra presentear a noiva. Pô. Então, assim, justamente por conta do cuidado com a noiva. E aí, eu começo a conversar com ela, começo a entender o dia dela, como que ela tá programada pra isso. No normal, a noiva já vem pra mim, porque o Storymaker é um plus, né? O principal ali é fotografia e filmagem. Volto a dizer, um não vai substituir o outro. Cada um tem o seu lugar dentro do casamento. E aí, mas o natural é a noiva contratar um filmmaker e um fotógrafo de primeiro momento. Claro. Eu costumo dizer que o processo é cerimonial, casa de festa, celebrante, fotógrafo e filmmaker. Ponto. Geralmente é uma ordem natural, né? E aí quando a noiva vem pra mim, ela já vem com isso tudo definido. Então eu tento entender com a noiva, eu sempre pergunto, então isso é até um ponto, noivas que estão entrando agora, já tive noiva de achar ruim, de falar pra mim, Matheus, mas o que isso te interessa? Mas é um cuidado meu, sabe? Claro. De querer entender como que o dia da noiva tá planejado, se ela não tá, se ela precisa de alguma ajuda, sabe? É um zelo que eu tento ter com a Sim, noiva. claro. E aí eu sempre pergunto essas perguntinhas iniciais, e aí dentro disso, eu começo a passar para ela, pergunto se ela conhece o serviço do Storymaker. Na maioria das vezes conhecem, mas eu passo como que eu trabalho. Isso, que é legal. Entendeu? Então eu explico ali para ela qual é a minha função dentro do casamento, o que eu faço, como eu faço o meu alinhamento. E aí, depois disso, eu passo questão de orçamento. Enfim. E aí é muito bacana porque a noiva, ela não imagina que dentro da área de Storymaker tem tanta coisa que pode ser feito. Então, hoje eu tenho, dentro do como eu trabalho, eu tenho pacotes, né, que eu falo, que é pacotes de momentos e tem pacote memórias. Então, assim, óbvio que o memórias vai ser muito mais detalhado, mas... Cara, às vezes a noiva pegou e falou, teve uma noiva que falou assim pra mim, Matheus, você teve cuidado com uma almofada que estava no sofá, que eu não vi isso. Uhum. Que linda, que não sei o quê, tava tudo ornando com a decoração. Por quê? É cuidado com detalhes, cara. Não adianta, a gente precisa ter foco nos detalhes. Desde dos maiores, que é tudo que a noiva vê, é a cerimônia, com pequenos, entendeu? Bacana, bacana. Um casamento que marcou você? Cara, que pergunta difícil, hein? É difícil essa pergunta. Tu vai me deixar numa enrascada. Não, essa pergunta para fornecedor de casamento é muito difícil. Quando me fazem assim, qual a cerimônia que você mais gostou? Aí eu falo, cara, não existe. De verdade. Mas existem cerimônias que eu fiz que eu guardo com muito carinho. É porque uma cerimônia é diferente da outra. A gente fala, né? Exato. Mas tem um casamento que você lembra com muito carinho. Cara, foi... Você já falou de uma noiva, tava grávida, que ficou na pista. Então, mas aí teve essa que foi muito bacana, mas uma que me marcou, assim, de forma que eu guardo comigo, foi uma que teve um chá revelação no casamento. E aí, legal. no momento da cerimônia, ela... Foi lido pra ela... Você falando, eu fazendo propaganda de novo, ó. Não tem problema. Mas a Paulinha, ela leu pra ela um voto do filho ou da filha. E aí aquilo ali me marcou muito porque eu já tô com um casamento há muito tempo. E aí eu me vi chorando no casamento. Eu falei, caraca, que boca aberta. Chorando no casamento. Na hora ali gravando, comecei a chorar porque, cara, foi algo tão envolvente, tão real, que... E aí logo em seguida a gente saiu porque ia ter o chá revelação. E a realização do casal, naquele momento do chá, cara, foi incrível, foi incrível. Foi algo assim... que eu guardei muito comigo, sabe? Aquele momento ali deles saindo do momento de a realização pessoal para a realização familiar, né? Porque eu sou totalmente família, você vai me ver, e foi um dos motivos que eu me encontrei, porque
Na Bíblia fala muito sobre a constituição de família, Uhum. né? A importância disso. E o casamento, ele é o primeiro momento disso, de constituir uma família. Então, a partir do momento que você tá ali num casamento, celebrando, fazendo parte dessa realização, e você sai daquele momento e vai para uma outra realização, que é um chá revelação, cara, aquilo ali pra mim foi algo que me marcou muito. E aí foi uma menina, cara, e eu sou apaixonado pela minha filhota, então aquilo ali me marcou muito, muito na minha Show de vida. bola. Um recado para os Stories Maker que estão começando. Meu Deus. Cara, eu acho que... Eu acho não, né? Eu tenho certeza. Que todo Story Maker, e tem muito, tá? Que tá começando, tem lugar no mercado. E isso, tanto mercado de casamento como qualquer outras áreas. Mas você precisa ter o cuidado com a questão de posicionamento. E isso eu digo, posicionamento de marca, posicionamento de você com o evento em si, e é nos mínimos detalhes, cara. Às vezes você chegar num horário combinado, sabe? Às vezes você fazer um alinhamento com a equipe de filmagem e fotografia, porque você evita tanta coisa, tanta dor de cabeça, que, assim, depois a dor de cabeça que você vai ter, cara, não vai compensar você não ter feito um diálogo antes. Então, meu recado para vocês é: conversem. Eu sempre me coloco, eu tô em grupo de Story Maker, eu sempre me coloco à disposição, não que eu seja melhor do que ninguém, não é isso, tá? Mas eu, graças a Deus, eu tô com uma bagagem muito boa, então, é o que eu sempre falo, eu aprendo com todo mundo, seja não fazer a mesma coisa, ou seja, fazer parecido, né? Porque tem muita gente com conhecimento absurdo, tem muito Story Maker, assim, sensacional no mercado que eu mesmo sigo e faço questão de aplaudir o trabalho, tá? As pessoas precisam entender que não é porque você é da mesma profissão que você é concorrente, não. Nossa. Não é. Você trabalha numa mesma profissão e você precisa entender que existem pessoas tão boas quanto ou melhores que você. Entendeu? E tá tudo bem. E isso vai existir sempre. Em qualquer área. Só que aí as pessoas acham que precisa haver uma briga de... Ah, não, eu sou melhor e... Cara, esquece. Comigo não vai ter. Eu canso de indicar Story Maker que eu confio, tá? Você me indicou. Isso aí eu preciso confiar muito. Uhum. Então, eu olho o trabalho da pessoa, começo a ter contato com a pessoa, chamo a pessoa para trabalhar comigo. Ou às vezes, assim, já é pessoa que eu já conheço de trabalho, eu passo noiva minha para essa pessoa. Não, ó, esse Story Maker aqui vai te atender porque eu não tenho data. Bacana. E pra mim tá tudo bem, cara. Eu não preciso, eu prefiro não pecar por, não, quero atender o mundo e aí ter uma fama de que eu não atendi ninguém, porque não cumpri com os combinados e com os prazos, do que eu deixar e acabar estragando o sonho de uma noiva, tá? Do que eu não indicar pra alguém. Perfeito, perfeito, Matheus. Um recado que você quer dar para as noivas? Cara, noivas, não fiquem com a cabeça de mais um pra estar dentro do quarto comigo. Que tem noiva que chega pra mim e fala isso. A noiva precisa ter em mente que são olhares. Cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua visão daquele momento ali, e a gente está no intuito principal, que é realizar o sonho da noiva. Então, não perca essa oportunidade de ter registros do seu momento, do seu grande dia, porque, eu vou ficar com a memória. Cara, esquece. Um vídeo atemporal que um Story Maker entrega, qualquer dia que você for ver aquele vídeo, você vai se sentir na mesma data. Eu tenho noiva que fala pra mim: Matheus, eu tô chorando de novo vendo esse vídeo. Porque, de fato, cara, a gente consegue transmitir a emoção. Nosso foco é esse. Transmitir a emoção daqueles mínimos detalhes. Bacana. Entendeu? Então é isso. Agradecimento, meu amigo. Quer mandar um beijo pra quem? Cara, vou mandar um beijo pra minha família, que são, sim, pessoas que acreditam mais em mim do que muitas das vezes eu mesmo. Minha esposa maravilhosa, que é meu braço direito pra tudo.
Então, até para questão de investimento, porque eu invisto muito, tá? Tanto em equipamentos, né? Então, hoje eu tô gravando meus vídeos com um iPhone 15 Pro Max. Então, é investimento. É de fato entender que precisa dar o melhor para a noiva. Então, minha esposa, ela é a maior incentivadora dos meus projetos. Aos meus pais, Legal. Meus filhos, que assim, dói no coração, às vezes, sair para um casamento e ter que deixar eles em casa, mas eu sei que eles conseguem entender. E o meu filho maior, ele fala assim, papai, hoje você vai pro casamento? Aí eu, filho. Ah, então você vai gravar uma noiva bem bonita, né? Qual o nome dele? Miguel. Miguel. Amor da minha vida. E, de fato, a Paulinha, a toda a equipe que acreditou em mim, que me abraça de fato. A você também, que tá me dando voz, sendo um dos primeiros, né? Como Storymaker a estar aqui. Honra minha. Pra mim é uma gratidão muito grande. Porque assim, cara, a gente, quando é uma profissão nova, a gente entende que existem muitos porquês, né? Sim. E dentro desses porquês, às vezes as pessoas pecam de não querer conhecer o porquê daquilo ali e acaba se fechando para aquilo ali. Bacana. Então, diferente disso, né? E você já tá há anos nessa área, então você acompanhou toda essa evolução. E a gente ter uma oportunidade de eu estar representando aqui um Storymaker, ciente de que existe tantas pessoas melhores do que eu, assim, fico com o coração muito grato a isso. Então, é uma oportunidade muito maravilhosa e te agradeço por isso. Uma honra. Hoje nós recebemos aqui Matheus Azevedo, Storymaker do Rio de Janeiro, maravilhoso. E eu quero deixar um recado para vocês. Na próxima semana eu vou receber aqui uma celebrante lindíssima, muito talentosa, minha amiga, best, aqui ó, pra você, a marca do Sim, Lu Tenório. Minha querida, seja muito bem-vinda, tá todo mundo aguardando você. Um beijo, a gente te aguarda aqui para falar sobre celebração de casamento com a marca do Sim. E também eu quero deixar um aviso de 2 profissionais. Meu brother, Xandeiro, e a sua querida Thaís Bastos, fotógrafos de casamento aqui no nosso Rio de Janeiro. São maravilhosos. Noiva, você que ainda procura uma equipe de fotografia para registrar o seu casamento, Xandeiro e Thaís Bastos. E também eu quero falar da Up Cabine, meu brother Rodrigo. Irmão, você que procura também uma atração para o seu casamento, clica aqui, vai procurar o Rodrigo, que ele tem um desconto especial para você. E hoje a gente está se despedindo de vocês, né? Na nossa consultoria online de mundo de casamento 0800. Que isso. Eu falo, quer ouvir sobre qualquer coisa no mundo de casamentos? Clica lá no Fala Manjefest. Não é por conta do Jonathan, mas é porque você vai ouvir os profissionais falando. Isso é muito importante, né, Jonathan? Porque, assim, muitas noivas... essa semana mesmo, eu tive uma noiva desesperada, querendo data comigo, e eu tenho equipe, né? Então, assim, nem eu e nem minha equipe tinha vaga para poder estar no casamento dela. Mas ela simplesmente, por não ter acesso a conhecimento, de não entrar no Fala Manjefest, ela contratou uma profissional, que essa profissional deixou ela na mão. Aí. Pois é. Um beijo. Até a próxima. Matheus Azevedo. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Show, brother. É isso.